Olá, pessoas! Mais uma semana do seu Política e Cotidiano. Hoje entrevistando um camarada que está fazendo uma ponte interessantíssima entre as prefeituras do entorno do DF, no entorno de Brasília, e o governo, os parlamentares de Brasília, mas ao mesmo tempo atuando para esse pessoal aqui junto ao governador Caiado, buscando recursos para aquele território que precisa de tanta atenção do poder público. E o homem tem chancela, ele tem know-how. Segundo mandato como prefeito, aumentou consideravelmente a sua votação do primeiro para o segundo mandato. Está atuando forte, assumiu agora a presidência da AMAB, que é a Associação dos Municípios Adjacentes de Brasília. Para você ver que o homem realmente está empenhado em movimentar a região dele. E, para além disso, ele é delegado, já esteve com a gente uma vez no antigo Tá Fazendo o Quê? E é o delegado Cristomário. Delegado, muito obrigado por ter topado vir até aqui. Sua agenda hoje estava bem tumultuada. Mas fala pra gente aqui, pra nossa audiência da PUC TV, como é que tá a sua região de Planaltina e o entorno. Queria primeiro agradecer aí a oportunidade mais uma vez, né? Bom estar de volta aqui, agora Política e Cotidiano, né? Então, agradecer a audiência, né? Cada um que nos escuta, aqueles que vão nos acompanhar aí nas redes sociais. Mas a gente está trabalhando bastante ali, hoje começando esse nosso segundo mandato. Como você disse, nós pulamos aí de 13.500 votos aproximadamente para 33.748 mil votos, então deu uma diferença aí bem expressiva, né? Só mais de 100% dos votos. Só. Nós tivemos no primeiro momento 33% dos votos e agora pulamos para quase 70%, né? Então foi realmente muito boa. Essa votação mostrou que a comunidade entendeu que o nosso governo avançou, que a cidade melhorou. Nós temos, como todas as cidades do Brasil, muitas dificuldades ainda, muitos problemas para resolver. Hoje mesmo a gente estava lá em Águas Lindas, participando de alguns eventos, e eu vi alguém falando isso, que é muito, falando até da gente, dizendo assim, olha, eu conheci Planaltina, vi a cidade como estava, administrar com dinheiro é fácil, o problema é administrar sem dinheiro, né? Então você ter pouco recurso, né? Muita inadimplência ainda dos impostos locais, governo federal reduzindo recursos. Então agora a gente está fazendo muita contenção para poder segurar até a gente reestabilizar, né? Nós precisamos muito, ainda dependemos muito das emendas, então as cidades todas ali dependem de uma relação boa com os deputados, né? Do estado de Goiás, mas nós temos essa vantagem. Antigamente era uma desvantagem você ser do entorno, né? O morador do entorno estava numa zona que se chamava de nem-nem. Ninguém queria assumir a responsabilidade nem a paternidade do entorno. Então, nem o governo de Goiás, nem o governo do DF assumia. Agora a gente está numa outra fase. Nós temos duas secretarias do entorno, uma em Goiás com a Carol Fleury, uma que é o Christian lá no DF. Então, as duas secretarias, de certa forma, tentando criar uma relação. Então, isso é uma vantagem, na minha opinião, hoje, porque a gente pode também obter recursos e apoio também dos políticos do Distrito Federal. Então, hoje mesmo eu já tive contato com o senador de lá, com deputados federais, então a gente tem buscado benefícios, como eu estou agora na presidência da AMAB, não apenas para Planaltina, mas também para as demais cidades. E estou fazendo um tour também pelas cidades para a gente poder falar dessas expectativas e construir uma relação. Como eu disse, a associação, ela serve para isso, ela não é... Tem gente que pensa assim, eu não participo de uma associação se eu não ganhar nada dela, mas na verdade a ideia da associação é outra, é você juntar pessoas que têm o mesmo tipo de objetivo para poder se defender junto, porque é igual aquela história das formiguinhas, uma só, né? Agora é um grupo muito grande, ela consegue revidar e muitas vezes evitar ser atacada pelo adversário. De fato, você tocou num ponto importante, Cristomário, que é essa dinâmica do entorno que tem vida própria, né? Uma região que você bem colocou, ela era um nem mesmo. O pessoal de Goiás não queria assumir ali o ônus de cuidar daquele povo. O pessoal de Brasília também não queria mexer porque não é do meu território. Mas ao fim e ao cabo, Planaltina e mais uma série de cidades ali do entorno movimentam a vida do entorno, movimentam a vida de Brasília, né? Tem muita gente que trabalha em Brasília e até vota no DF, né, Cristomário? Na verdade, hoje uma grande parte do entorno ainda depende do Distrito Federal. O nosso entorno ainda não é industrializado. Então, nossa região ainda tem basicamente dependência das estruturas estatais, como Estado, município, né? Então, ou você trabalha no governo, ou você trabalha em Brasília, ou no comércio local. Basicamente, os comércios são muito fortes. Planaltina acabou, né, de receber duas indústrias, então se instalando, nós vamos ter com isso uma geração de uns 500 empregos.
Nós estamos também buscando algumas outras parcerias, mas teve algo bacana, recentemente foi uma iniciativa já do prefeito Lucas Antonietti, que é de Águas Lindas, ele já estava há cerca de um ano negociando com alguns empresários chineses, e aí essa semana teve uma reunião, já na Secretaria do Entorno, e já está bem perto do início das instalações de algumas indústrias de empresas chinesas lá em Águas Lindas. E aí aproveitei esse dia já falei, olha, tem Planaltina, tem outras cidades aqui que podem também ter interesse nisso. Então eu acho que o entorno em algum momento vai acabar sendo um lugar a ser explorado desse ponto de vista da industrialização. Isso vai fazer com que a dependência do DF fique menor. Porém, hoje, né, a gente ainda tem essa dependência muito forte aí do Distrito Federal na questão dos empregos, né? Então, hoje, o entorno ele é fornecedor de mão de obra para o Distrito Federal e ainda tem muita gente que mora também no entorno e que vota no Distrito Federal. Então, há uma relação importante também por parte dos políticos do entorno, do DF, porque precisam também dos votos, né? Sim. Em eleições nos anos 90 no DF, eleições acirradas lá, que havia dois grupos, o governador Roriz, que tinha uma relação muito próxima com o entorno, ganhou a eleição com diferença muito pequenininha. Naquela época se dizia que foi o entorno que garantiu a eleição do governador Roriz, porque o governador Roriz tinha uma história maior com o entorno por ser oriundo ali de Lusiânia. Né? Então a gente tem cidades diferentes uma da outra, por exemplo, Planaltina ainda tem uma área rural muito grande, Cristalina também, mas você já tem Valparaíso, que é uma cidade basicamente urbana, 90 quilômetros só de área territorial, e você tem ao mesmo tempo Águas Lindas também está se fazendo uma cidade essencialmente urbana. Então daqui a pouco se liga com o DF, vai virar uma região só quase. Então nós tivemos até uma discussão a respeito da questão do transporte recentemente, que envolveu tanto o governador Caiado como o governador Ibanez nessa questão. Sim, não, e acaba que a dinâmica das pessoas que vivem na região, ela também é uma difusão de informação e de percepções, né? O cara que às vezes recebe ali um benefício que venha do governo de Brasília, ou que vem de parlamentares de Brasília, ainda que ele não vote no DF, ele tem os companheiros que trabalham em Brasília junto com ele, que são do DF, ele vai falar bem. Então você tem ali uma dinâmica comunicacional bem interessante. Gera muita influência nesse sentido, né? Com certeza, com certeza. E pensando agora, que chamaram na sua gestão, né? Segundo mandato, muda muita coisa. Você teve um foco principal no primeiro mandato, a gente conversou lá atrás, e você estava bem focado em estruturar a cidade, em cuidar da cidade, fazer uma zeladoria, estava precisando dar um up realmente, porque tinha tido uma pancada de prefeito que fez um monte de rolo lá. E agora para o segundo mandato, como é que está esse seu projeto? Eu já pude perceber que para a região você está batalhando, mas para a cidade em específico. Então, a gente tem um planejamento que foca muito, por exemplo, na educação. A gente conseguiu, de qualquer modo, mesmo com aquela ideia original de focar na infraestrutura, de melhorar a mobilidade lá interna, que isso a gente conseguiu fazer, principalmente nas avenidas e locais principais da cidade, que você entrava em Planaltina e você não andava em lugar nenhum da cidade. Hoje a gente já conseguiu deixar o povo com condição de rodar dentro da cidade. A gente ainda tem alguns setores que precisam de fazer asfalto, cuidar também desse tapa-buraco, dar uma geral ainda em algumas áreas, porque toda chuva, como toda cidade que não tem uma drenagem eficiente, você gera novos buracos. Então, a gente sempre vai ter que estar fazendo esse tipo de manutenção, né? Tem uma previsão de fazer aí ainda esse ano, pelo menos aí uns 5 milhões, né? Pelo menos, podendo chegar a 7, 8, vai depender muito da capacidade nossa de arrecadação, mas a gente pretende dar continuidade a fazer asfalto novo, a fazer recapeamentos, porque isso vai ajudar também no próximo ano e nos outros não precisar tapar buraco naqueles locais que a gente der conta de melhorar. Nós tivemos um problema recente também com erosões. Nós temos uma erosão imensa no meio da cidade e abriu novas erosões com as últimas chuvas. Nós conseguimos reconhecimento federal, inclusive situação de calamidade. Estamos buscando, junto à Defesa Civil Nacional, recursos para a gente fazer algumas obras. A Saneago também já está operando nessas áreas. São obras que, na verdade, nem as pessoas não enxergam, sabe? Mas são extremamente importantes, porque ela evita que haja um prejuízo muito grande e que a cidade se acabe de verdade, porque nós temos uma terra muito fofa lá na parte baixa da cidade e já está gerando algumas erosões. Mas, enfim, durante esses últimos 4 anos, nós focamos muito na educação. Hoje nós somos a segunda melhor alfabetização do Estado.
né? Nós temos quase 20 mil alunos na nossa rede. A previsão é construir também várias escolas novas. Nós tínhamos ainda algumas escolas né, que estrutura antiga, que precisam ser derrubadas e construídas novas. O Estado está, ao longo do tempo, passando para a gente aqueles alunos do 6º ao 9º ano. Então, daqui a um tempo, nós vamos ter aí mais 2 mil alunos. Então, a gente está preparando somente para esse ano um investimento em torno de 40 milhões em obras dentro da educação, somente na educação. Fora isso, focar no pedagógico, é dar continuidade para quê? Nós estamos lutando agora para ser primeiro no Alfa Mais, que é vamos dizer assim, um projeto do governo estadual, mas que as cidades é que disputam, vamos dizer assim, né? E nós temos lá projetos como escola bilíngue, né? As atividades complementares. Dos nossos 20 mil alunos, 10 mil hoje já tem algum tipo de atividade complementar. Então, nós estamos muito focados. Nosso professor hoje recebe piso. Nós no ano passado, conseguimos repassar 8 milhões e meio apenas em 8 milhões e meio de reais em pagamento de 14º, na verdade chamado rateio. Então, nós vamos continuar esse trabalho forte na educação. Na parte de zeladoria, além dessa primeira parte que foi da infraestrutura, continuar embelezando a cidade, agora deixando ela um pouco mais bonita, não apenas mais... Porque a gente, no primeiro momento, tinha que pelo menos baixar o mato. Agora a gente tem que pintar o meio-fio, a gente agora tem que pintar uma calçada, recuperar um meio-fio onde já foi quebrado. Então, muita coisa que será feita nesse ano, já avançando já para o próximo, né? Você conseguiu perceber, Cristian Amaro, já são 5 anos quase, aí, né? 4 anos, está quase metade do 5º ano. A mudança do sentimento da população, porque uma coisa que a gente percebe muito é isso, né? A sensação de pertencimento do cidadão do município transforma o município e ajuda até o poder público na manutenção do município. Sem dúvida nenhuma. O morador de cidades como a nossa, né, o que havia antes, a pessoa, eu falava assim, era ruim para a cidade, um morador dela não querer que um parente visitasse ele, sabe? Então você falar assim, não vem na minha casa não, que você vai furar seu pneu, que você vai arrebentar seu carro, ou a cidade está muito insegura. Então, com esse trabalho, principalmente na área de segurança, nós participamos também com nossa Guarda Municipal, mas principalmente pelo governador, né, esse trabalho de melhorar a segurança no Estado, a questão de garantir uma estrutura melhor da cidade, que já foi nossa parte, né? Nós trocamos, por exemplo, todas as lâmpadas, então hoje a cidade é toda iluminada, né? Começa a ter uma cara mais bonita, né? Isso gera esse sentimento, como se diz, de pertencimento, para a pessoa ter orgulho de dizer, eu moro em Planaltina, Goiás, eu moro no estado de Goiás, quero que você visite minha casa, chama os amigos. A gente realiza os nossos eventos culturais, a festa última agora de aniversário, nós tivemos aí mais de 50 mil pessoas girando lá dentro da cidade, foram mais de 10 milhões de reais em receita ali no comércio local. Então, isso é muito bom para a gente, né? E quase sem ocorrências, a gente teve duas situações lá de furto de celular, mas os caras foram presos, celulares recuperados, ainda tem celular lá na delegacia para o povo buscar. Mas, enfim, isso é bom, né? A gente sentir que a comunidade ela gosta mais da cidade, começa a ter orgulho de falar que é de lá e que pode receber seus amigos lá, né? E pensando nessa sensação de pertencimento, você já está lá há muito tempo, antes de ser prefeito, você estava lá já como delegado, já tem até um histórico interessante lá na cidade, era condução de presos, mas em nível de projeto agora do Cristomário, o que a gente pode pensar nos próximos anos? Porque segundo mandato, já é aquela altura que o cara já começa a pensar, e aí, vou para onde, o que eu vou fazer? Você já está se consolidando como uma liderança da região, tanto que assumiu lá a presidência agora da AMAB, e está se movimentando para que direção, Cristomário? Então, hoje, na verdade, a gente não pertence, né? Igual você falou, pertencimento. Agora, quem está na política, muitas vezes, não pertence a si mesmo, né? Então, nem todas as vezes a decisão é tomada só pela minha vontade ou a vontade de um ou de outro. A gente tem que conversar com todo mundo, com um grupo. Então, hoje a gente tem uma perspectiva de lutar para que Planaltina tenha, né, e a região em volta, porque tem cidades pequenas, por exemplo, como São João da Aliança, como Água Fria, como Alto Paraíso, o próprio Formosa, que eu acho que Formosa hoje está numa situação ainda que não está muito claro, né, se vai ter lideranças com força suficiente, por exemplo, para ocupar uma vaga, né, na Assembleia. Então, eu acho que tem espaço, por exemplo, para que um nome de Planaltina, às vezes, ocupe ali um espaço, né, na Assembleia Legislativa. Você tem apenas naquela região toda Norte-Nordeste, só temos um deputado estadual, que é o Alessandro Moreira, que está lá em Alvorada, é um pouco mais longe da gente,
Mas na região norte-nordeste, entorno norte, você não tem. O entorno sul é que tem um pouco mais de representatividade, tem gente em Águas Lindas, tem gente em Valparaíso. Então, a meta de Planaltino daquela região é ter uma melhor representação, né? Uma quantidade, né? Que a gente não tem nenhum, na verdade. E para isso, então, o que está se discutindo é a possibilidade de que seja o Zezinho do Planalto, que é o meu vice, o candidato, eu mesmo. Então, a gente está avaliando no grupo, ver as melhores expectativas, né? O que importa hoje, a gente tem uma equipe muito boa, que está trabalhando, está lutando pela cidade, a comunidade sabe disso, mas para a gente, sem dúvida nenhuma, é muito importante essa eleição de um deputado. Eu tenho falado, muita coisa que eu não dou conta de fazer hoje é porque eu não tenho recurso, né? E um deputado, só ele já garante 15 milhões por ano em emenda. Fora o que ele consegue junto ao governo do Estado, nas negociações, nas articulações que ele pode ter, né? Então, hoje a gente fica muito dependente, né, dessas emendas picadas que vêm de alguns federais de Goiás, de alguns federais do DF, de algum estadual, do senador. Mas se a gente tiver uma pessoa da cidade, certamente 80% do recurso vai ser dali. Vai ser de Formosa, vai ser de Planaltino, das cidadezinhas menores que estão por aqui, que tem que ser ajudada também. Então, essa é a conversa que está sendo feita agora. Ainda não tem decisão em definitivo, né? Eu acho que toda decisão é em definitivo, né? Mas não tem uma decisão tomada ainda nesse sentido. Mas a gente vai conversar isso. Tem até março do ano que vem para definir direito. Tem as questões partidárias também. A gente está vendo, por exemplo, o PP, que é o meu partido, está hoje discutindo uma federação com a União Brasil. Isso pode fazer com que essa chapa seja uma chapa muito forte, né? Então, a gente tem que avaliar também o que é que a gente dá conta de buscar naquela região nossa, Planaltina, Formosa, nas cidades em volta, de votação para garantir que a gente tenha um deputado estadual. Então, assim, do ponto de vista político, essa é a principal meta, né? E continuar administrando a cidade. Claro, eu estou, ao mesmo tempo, fazendo esse trabalho de representação das cidades na AMAB, pensando já na política para o ano que vem, mas também, ao mesmo tempo, cuidando da cidade, que é a minha principal obrigação, claro. Você coloca um ponto importante para a gente falar para a audiência, que é, gente, você mora numa cidade pequena, numa região que não está dentro de Goiânia, que não é aqui da conurbação nossa, pensa bem na hora de votar para deputado, porque esses camaradas que vão te ajudar, vão ajudar o seu município lá na frente. Porque senão você vai votar num cara lá do sudoeste, por exemplo, que você acha ele bonito na foto. E é como o prefeito falou, chega na hora de precisar de recurso, tem que bater na porta. E de repente o deputado que você votou manda o dinheiro para outro lugar. Você não acha, porque na verdade você tem que ser bem realista. Nós temos 246 municípios no estado de Goiás. Um deputado estadual não consegue ajudar e ter olho e dedicação para os 246. Ele tem que escolher uma região, um setor, algumas cidades. Eu não digo que uma pessoa vamos dizer assim, do entorno não possa cuidar de uma cidade de outro lugar mais longe, mas ele vai estar limitado, ele não vai conseguir estar nas 246. E no nosso caso, especificamente, Planaltina, o que acontece no ano que vem, lá em 2026, vai aparecer pessoas que nunca estiveram lá, que não tem nenhum histórico, e vão lá e oferecem uma estrutura. Chega lá, o vereador, vou te dar aqui um recurso para você contratar umas pessoas, pagar uma gasolina, né? Dinheiro de campanha, não foi nada errado, não, foi uma coisa correta mesmo, mas vai querer gastar lá, sei lá, uma estrutura de campanha, aí consegue 300, 400 votos, ele não vai, se ele teve 10 mil em outro lugar, se ele teve 5 mil em outro canto, 3 mil, é natural que ele queira ajudar mais aquele lugar que teve um pouco mais. Sim. Então, essa votação picada de cidades como a nossa, em candidatos que não são de lá, tende a gerar vamos dizer assim, um compromisso menor da parte do eleito, né? Então, acho que hoje, e nossa cidade, né, só Planaltina já tem 67, quase 70 mil eleitores. Formosa já tem quase 80 mil. Então, assim, duas cidades se juntarem ali, um esforço pequeno, consegue eleger facilmente ali um deputado estadual e no futuro até vai fazer federal também, que a tendência daquela região, o entorno está começando a ficar um pouco mais bairrista, não sei se percebe isso, né? Então, tanto que o entorno sul já consegue, quase todas as cidades já têm candidatos principais, consegue fazer seus deputados, né? E o morador comum realmente precisa perceber isso, que esse voto é muito importante para garantir o benefício que ele está pedindo lá para mim. Ele chega lá e diz assim, que Mário, faz um asfalto na minha rua. Eu falo, amigo, eu fiz a rua do lado, mas não fiz na sua ainda. Ele fala, mas por que não fez? É porque não tinha dinheiro? Então, assim, se vem um deputado que me acrescenta, né, 15 milhões por ano, né, ou acrescenta para a cidade, isso é natural que eu consiga atender mais
fazer mais, né, e devolver mais essa confiança que a comunidade está dando para a gente. Uma coisa que a gente sempre reforça muito no programa, que o nosso propósito é esse, que as pessoas entendam o quanto a política mexe no cotidiano delas, é que o prefeito não tem como fabricar dinheiro. O dinheiro vem, infelizmente, o nosso modelo de partição de recursos é, na minha leitura, muito errado. O dinheiro sai do município, vai todo para Brasília, depois vai voltando picado em cascata para o Estado e vai chegar lá para o prefeito um pedacinho. E aí ele tem que ir com o pires na mão atrás de recursos que vão, muitas vezes, vir dessas emendas dos parlamentares estaduais e federais. E é óbvio que a hora o cara vai aportar um recurso, vai pensar, bom, se a farinha é pouca, o meu pirão primeiro. Então eu vou ajudar quem mais me deu apoio, que é o normal da política. A gente não tem como pensar que o cara vai dar dinheiro porque o Cristiano era bonito. Não é assim que funciona. Precisa do retorno, né? Do voto. Exatamente. E pensando nisso, também falou outra coisa importante, pensando nas eleições de 26, que chama. Se é o cara que é inteligente pra caramba e analisa cenário, essas questões partidárias vão mexer muito com o processo eleitoral, né? Porque primeiro tem 2 vagas para senador, já estão pega para capar, muita gente querendo, a gente não sabe quem vai, né? E o segundo vai diminuir partido, né? Parece que quando tem mais vaga, que é mais fácil, mas pode ser o contrário, dependendo da conjuntura. Porque aqui a gente já tem a situação, né, assim, da pré-candidatura do governador Caiado a presidente, que, havendo consolidação disso, é natural, e já tem até lançado o nome da primeira-dama Gracinha para uma das vagas. Aparentemente, o governador está muito forte, é natural que a base dele toda se vá nessa direção, então já se garantiu praticamente uma vaga. A gente vai ter uma disputa para a segunda vaga muito forte, aí, que vai envolver, inclusive, setores da oposição, né, grupos ligados ao ex-presidente Bolsonaro. Aí você tem também, tinha que ter do própria base do governador ali. Na eleição anterior, aí, sem fazer nenhum tipo de crítica, mas a gente teve vários candidatos da base do governador disputando e acabou se elegendo um senador que não era da base da oposição, que foi o senador Wilder. Então, que era de outro grupo, né? Tinha outro candidato a governador. Então, a gente não sabe como vai ficar essa situação, mas é muita água para rolar debaixo da ponte até o ano que vem. Então, essa vai ser uma briga boa. E tem a discussão a respeito das federações, que aí vai ter certamente uma diminuição na quantidade de partidos e, com isso, também uma diminuição na quantidade de recursos disponíveis e vagas para candidaturas. Por exemplo, a deputado estadual. Então, exemplo, hoje o PP está conversando com a União. Se o PP e a União fizerem federação, ao invés de 80 vagas, você vai ter 42 vagas, né? Em vez de 84. Né? Então, você já diminui. Então, aqueles que querem ser candidatos no Estado, a tendência é afunilar e buscar candidatos um pouco mais competitivos em todos os grupos, né? Então, todos aqueles que estão pensando hoje em ser candidato a deputado, tem que estar observando isso até março do ano que vem, que é a época da descompatibilização e época também de finalização de filiação, né? Prazo final para as novas filiações, as janelas, né? Por exemplo, você vai ter partidos menores tendem muitas vezes a ser mais atrativa. Aí as pessoas vão para um partido menor. Aí elege, às vezes, um deputado ou outro. Aí na eleição seguinte, esse partido já nem quer aquele deputado mais. Aí tem que correr para um partido maior. Então, essa movimentação, todos que estiverem, de certa forma, envolvidos nisso vão ter que estar observando o tempo todo para ver onde vai ser o melhor lugar para se colocar. Esses dias alguém até me disse, olha, a primeira decisão que é o partido é metade da eleição. Metade da eleição. A gente bate essa tecla aí no programa. O eleitor, ele não sabe disso, na verdade, né? Ele não sabe. Mas nós que estamos no meio político, nós temos que saber disso e movimentar. Porque o eleitor, às vezes, vota em alguém porque gosta da pessoa, porque ele tem uma simpatia, porque alguém pediu. Mas, muitas vezes, aquela pessoa não tem chance nenhuma. Ela está ali só para ser uma escada, né, de alguém. Então, ele precisa, às vezes, né, entender um pouco mais desse processo para também não sair perdendo voto, igual o povo fala por aí, né? O que a gente fala muito aqui no programa, e por isso a gente fala com a população de uma maneira que elas entendam o que é a política do dia a dia, é que quem não começar já a se movimentar para o ano que vem, ele não vai ter espaço e não vai ter vaga. Então a gente tem até comentado muito aqui que quem tem interesse em se candidatar em 2026 para estadual, para federal, para senador, tem que trabalhar a partir de agora para chegar lá sendo um candidato inevitável, que o cara do partido vai olhar e falar assim, eu preciso desse cara na minha chapa. Porque senão, meu amigo e minha amiga, você pode ficar fora porque não vai ter espaço para disputar. Agora, o que está sendo feito, na verdade, até assim, para a população entender um pouco, essa diminuição de partidos, ela tem uma vantagem, porque com a criação
desse financiamento público, de certa forma, é para você diminuir o gasto, né? Na verdade, se você tem menos candidatos, você gasta menos. Então, esse dinheiro, em tese, que é liberado para as campanhas, vai ser melhor utilizado, se você pensar nessa distribuição. Lógico, a gente sabe que não é totalmente igual, né, essa divisão, e nem justa, nem sempre vai ser justa, tal, mas a ideia seria essa: diminui a quantidade de candidatos, diminui a quantidade de partido, e com isso melhora a distribuição dos recursos aí que você tem disponível para uma campanha, eventualmente, né? Eu não acredito muito nessa história, não, porque a gente sabe que a hora que Mas eu estou dizendo que é o ideal, é o ideal. Sim. Agora, se o partido tem... Hoje está muito assim, a direção nacional decide, né? Então eles pegam o dinheirão todo e sai distribuindo nos estados, e muitas vezes não chega em lugar nenhum, porque eles lançam um candidato, sei lá, presidente da República, e jogam o dinheiro todo lá, mesmo que o cara não tenha chance, né? Mas esse é um problema que quem está assistindo tem que entender, porque às vezes você fala assim, porque o fundo partidário é não sei quantos bilhões, é muito dinheiro. A hora que você pega isso, igual a eleição municipal, e dilui para 5.500 municípios, para os que chegam, muitas vezes chega uma mixaria. E para deputado estadual é a mesma coisa. Né? O foco dos partidos, dos presidentes, é deputado federal, porque é onde você vai ter representação na Câmara e é de onde se resolve ali quanto que vai ser a parte de cada um para disputar a próxima eleição. O fundo é definido por isso, pela votação federal, que é o fundo eleitoral e fundo partidário, e também a questão do tempo de televisão, que apesar de acharem que não é tão importante, mas tem muito lugar que a TV ainda tem muito impacto. TV aberta, né? Que a gente está falando de TV aberta. Né? Mas, enfim, é isso. Vai ter muita mudança, né, até o ano que vem. Tem essa discussão, por exemplo, estou falando do meu partido, que é o PP com União, mas tem uma questão aí, uma discussão do PSDB também, que deve se fundir, possivelmente perde até o nome. Ou seja, um PSDB que teve presidente da República, no estado de Goiás foi essa potência toda, pode acabar na próxima eleição, não vai existir mais. Né? Então tem muitos partidos conversando, né? A esquerda mesmo já tem uma federação, né, existente hoje, que é PV, PCdoB, PT. São partidos menores que orbitam no PT ali. Eu penso que a esquerda vai ter menos transformação. Agora a galera das direitas e do centro vai ter que rebolar, porque tem muita coisa para... Até porque tem partidos que você juntava, pegava um cara só e lançava para deputado federal, dentro daquelas antigas coligações, e hoje você tem a possibilidade de federar para poder manter o nome do partido, mas, enfim, não perder muitos benefícios em tese da lei, que é esse tempo de TV, essa questão do fundo, né, essas coisas. O que é importante o que eles mexerem agora de federação, de fusão, já impacta daqui a 2 anos também depois na eleição municipal, que aí é uma bagunça maior ainda para tentar organizar a casa de todo mundo. Mas, Cristian Mário, está chegando já no final do programa, isso que passa rápido demais. E novamente quero te agradecer, né, por ter topado bater esse papo com a gente. Eu sei da sua correria, um monte de compromisso. Onde é que o pessoal te acha? Quem quiser visitar a Planaltina, quer saber um pouco mais sobre a cidade, como é que funciona? Então, eu tenho uma rede social, o Instagram, né, que é o delegado Cristian Mário. Então, se alguém quiser, né, me seguir, às vezes até enviar uma sugestão, algum tipo de... Né, você pode fazer esse contato por aí também. Né, agora, com essa questão da AMAB, eu tenho ficado andando, né, de certa forma. Então, esse mês nós temos um grande evento da AMAB, a primeira Expo RID. A gente, na verdade, está juntando o pessoal no dia 30 desse mês de abril, lá em Brasília, num grande evento com os 33 municípios da região, da RID. Né? Então, a gente vai estar ali recebendo governo federal, governo de Goiás, governo do DF, né? Órgãos federais como FNDE e outros que vão nos ajudar ali a estabelecer uma relação. Então, assim, um evento muito bacana, e eu estou visitando praticamente todas as cidades da região para convidar os prefeitos, secretários, vereadores, né? Eu tenho ficado, então, entre as cidades da região e Planaltina, né? Fazendo sempre esse trabalho de manter a gestão em alta, se Deus permitir, e também ajudar as cidades da região agora nessa nova atividade e desafio, que é essa questão da AMAB. E pode ter certeza que nós vamos falar desse evento lá em Brasília e vamos falar aqui no programa, vamos falar também do site no politicaecotidiano.com, informação direta todos os dias sobre a política que mexe com a sua vida. Agradeço, Cristian Mário, agradeço a audiência da galera da PUC TV, da rede social, do YouTube, do Spotify, e na próxima semana vamos estar aqui de novo para falar com você sobre a política que mexe na sua vida, que impacta diretamente no seu bolso, ok?
Muito obrigado, até semana que vem. Queijo Mário, abraço, valeu demais.